Olá, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Sou mãe Lucila Celeste, sou sacerdotisa de Umbanda do Templo Espiritual Filhos do Tempo, localizado em Cotia, São Paulo. Sou também terapeuta holístico, trabalho com radiestesia, mesa radiônica e magia natural. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de teologia da Umbanda. Então, primeiro nós vamos iniciar dizendo o que é religião. Religião é o ato de religar, o ato de ligar o profano com o sagrado, o homem com o divino, se religar à sua centelha divina. Então, para estudar a teologia, nós vamos estudar esta centelha divina. Lembrando que o estudo sistêmico das divindades, das crenças religiosas, das práticas espirituais, ela vai compreender o sagrado como ele se manifesta na experiência humana. Então, cada um de nós entenderemos o sagrado de uma determinada forma. Por isso, o estudo da teologia é tão importante. As pessoas dizem que a Umbanda a gente aprende no chão do terreiro. Sim, aprende desenvolvendo, aprende fazendo, mas também aprende lendo, estudando, buscando informação. Porque em cada religião terá ritos, fundamentos e rituais específicos daquela religião. Isso é a teologia da religião. E dentro da Umbanda nós temos diversas vertentes. Cada vertente da Umbanda vai ter a sua teologia, baseado nos seus fundamentos, nos seus ritos, rituais, ensinamentos orais, tá? A palavra teologia, ela vem do grego, de theos, Deus, e logos, estudo. Então, isso significa o estudo do Deus, de deuses, do que é sagrado. Então, para a religião cristã, o estudo de um único Deus monoteísta. Para a religião umbandista, o estudo de Deus e de suas formas de se manifestar, os orixás. Entendem a diferença da teologia para uma religião e para outra? Tradicionalmente, a teologia ela é ligada à religião cristã. Então, quando falamos de teologia, as pessoas já imaginam que vai estudar a Bíblia, que vai estudar os fundamentos cristãos. Não, existem teologia de todas as religiões, né? O budista tem a teologia dele, o hinduísta tem a teologia dele, e assim por diante, tá? O nosso foco aqui é compreender como o ser humano vai se conectar com o divino. E aqui o divino para a gente será Deus e as suas formas de se manifestar através dos orixás e das entidades. A teologia, ela vai examinar as escrituras sagradas da religião, as formas, ritos e rituais com que nós vamos lidar com esse divino. Então, a Igreja Católica com seus rituais tem a sua maneira de lidar com a centelha divina que está dentro de cada um. Com Deus, com os santos. A Igreja Evangélica tem a sua forma de lidar com Deus, com a sua comunicação com Ele. E nós, umbandistas, temos a nossa teologia, a maneira de nos comunicarmos com os orixás e com as entidades, tá? Então, a teologia, ela nada mais é do que estudar a história e o desenvolvimento da religião, estudar a conexão que o ser humano tem com o divino, então, o profano e o sagrado, e a interpretação dos textos sagrados, se essa religião tiver. Algumas religiões contêm textos sagrados, outras não. Na Umbanda, nós temos agora alguns livros advindos da espiritualidade, ditados por espíritos que nos orientam e nos encaminham como chegar aonde nós devemos, qual é o caminho da reforma íntima. É importante a gente ler. Eu acho que é importante ler, inclusive, livros de outras vertentes, né? Eu faço parte de um terreiro de Umbanda sagrada, mas me interesso em ler sobre a Umbanda Guaraciana, a Umbanda dos Sete Raios, a Umbanda traçada com o Candomblé, os itãs do Candomblé, para entender as energias dos orixás. Tudo isso faz parte da minha teologia, da história e do desenvolvimento da Umbanda.
na teologia, nós também precisamos incluir o discurso interreligioso. O que isso quer dizer? É estudar as outras religiões, não tão profundamente como a nossa, mas estudar para manter um discurso interreligioso, para manter o respeito com a outra religião, com aquilo que ela declara sagrado, porque para nós pode ser profano, mas para eles é sagrado. Isso deveria ser a base de qualquer pessoa educada e que vive num estado laico como o Brasil. Estudar a outra religião, compreender e respeitar aquilo que ele admite como sagrado e não tornar aquilo profano. Mas infelizmente não é isso que nós vemos no nosso dia a dia, né? Então, o estudo teológico, ele é essa pluralidade. Por isso que ele nunca acaba. Eu digo que quem começa a estudar teologia não para nunca. Por quê? Porque sempre haverá alguma coisa para ser estudada. Sempre vai ter um livro novo, sempre vai ter uma vertente se pluralizando, se modificando, porque sim, o mundo se modifica, nós evoluímos, a energia se modifica e as religiões também. Tanto que nós temos religiões mortas, religiões que não são mais cultuadas e elas não existem mais. Por quê? Porque deixaram de ser praticadas, porque deixaram de ser, deixaram de receber energia. Toda vez que a gente efetua um culto, a gente está emanando energia em nome daquela nossa religião. A partir do momento que as pessoas deixam de fazer aquele culto, por N motivos, principalmente por motivos de colonização, essa religião deixa de existir. Então, é isso que a teologia nos leva, a buscar o porquê das coisas. E deixar de dizer, ok, o que está escrito aqui é verdade absoluta e eu vou aceitar. Não é isso. O estudo teológico, ele te coloca para questionar, para compreender cada vez mais o divino que está fora, mas principalmente o que está dentro de mim, a minha centelha divina, aquilo que eu emano como sagrado. E entender aonde começa o profano e aonde termina. Aonde começa o sagrado e aonde termina. Ok? Então, as religiões, elas se dividem em monoteístas e politeístas, tá? As religiões monoteístas são aquelas que acreditam em um único Deus. Nós, umbandistas, somos monoteístas. Nós acreditamos em um único Deus, que ele se fatora, se divide, se manifesta na terra em forma de orixás. É a energia de Deus que está vindo nos abençoar, que está vindo trabalhar conosco em forma de orixá e as entidades. E depois nós temos religiões politeístas que acreditam em diversos deuses, como algumas religiões que já morreram, né? Religiões gregas, romanas, porque quando a Igreja Católica foi criada, existia diversos deuses na mitologia romana. E aí, com o advento do cristianismo, se exterminou o culto a esses deuses e passaram a ser monoteístas. Então, a teologia, ela não vai buscar só explicar a convicção do que é o divino. Ah, isso é verdade, pronto, acabou. Não, ela vai dialogar também com as questões culturais, éticas e morais do lugar e do tempo em que esta religião está sendo cultuada. Se nós voltarmos ao Antigo Testamento, veremos coisas que hoje vocês dizem, não, isso é inaceitável. Mas naquela época, para aquela cultura, para aquela ética que as pessoas viviam, era aceitável. Então, é exatamente por isso que nós temos que estudar. Quais são os tipos de teologia? Então, nós temos a teologia sistêmica, que ela busca organizar as crenças religiosas num sistema coerente, né, através da moralidade, criando uma
uma linha de estudo de tradições, tem a teologia bíblica, que se concentra única e exclusivamente no estudo das escrituras sagradas, tem a teologia prática, que é aquela que foca na aplicação das crenças e princípios religiosos na vida cotidiana, e é essa que a gente vai usar na Umbanda, a teologia prática. Porque essa vertente da teologia, ela traz o foco para aprendi na teoria, aplico na prática. Aprendi na teoria, aplico na prática. E essas questões práticas, elas vão executando mudanças também na ética, na moral e na cultura do lugar e das pessoas que a praticam. Nos vídeos a gente explica, claro, o máximo que pode, mas muitas vezes fica raso a explicação. E para quem quiser ter mais informações, ter mais material de pesquisa, de leitura, eu tenho o e-book de teologia que está à disposição à venda, né, na plataforma. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E também tem o e-book de ervas sagradas, com a descrição de mais de 100 ervas, quais as suas funções fitoenergéticas, fitoterápicas, religiosas e etc. A religião, ela faz parte da vida humana. Nós somos seres que vivem em comunidade, e a religião é uma das comunidades das quais a gente faz parte. Então o ser humano, ele não pode viver sozinho. Ele não nasceu para viver só. Ele nasceu para viver em comunidade. E a religião, ela traz esse consenso de comunidade, né? Filósofos, psicólogos, sociólogos, cientistas sociais, todo mundo afirma: o ser humano é um animal social. Ele nasceu para viver em sociedade, em comunidade. E a religião, ela é um dos pilares da construção deste ser humano como sociedade, como parte da sociedade, porque nós somos integrantes do todo, ok? Parece fundamental, né, a gente falar sobre o impacto que os indivíduos terão através da religião, porque dependendo do lugar que você cresce, da família que você cresce, do meio que você cresce, a religião irá impactar muito mais ou muito menos na sua construção social. E algumas religiões trazem ritos, fundamentos e rituais tão rígidos que impacta de tal forma a transformar a sociedade toda, né? A sociedade como um todo. Como os termos religião, religiosidade e espiritualidade, eles andam todos muito juntos, a gente tem a necessidade de delimitar, de ressignificar cada um deles, tá? Então, religião é definido como crenças, práticas e rituais que estão relacionados com algo da ordem transcendente, ou seja, a religião, ela está aqui agindo em nome de Deus, tá? Já a religiosidade, ela é um sinônimo de espiritualidade em alguns casos, mas ela é um termo mais amplo em relação ao conceito de religião, porque ela diz respeito ao compromisso que nós temos com a doutrina religiosa. O que isso quer dizer? Eu posso ter uma religião, mas posso não ter religiosidade. Eu posso fazer parte de uma religião e não estar inteiramente entregue àquela doutrina. Então eu não tenho religiosidade. Entenderam? A religiosidade, ela diz respeito às práticas institucionais, ou seja, canto, rituais, estudos, frequência, participação dos ritos, doação física, mental e espiritual, ok?
leitura do livro sagrado, danças, cantos, toque de atabaque. Então, tudo isso é a religiosidade. Se você faz parte de um culto de umbanda e não sabe cantar os pontos, você não tem religiosidade. Você não está lá de verdade, não está 100%. Se você faz parte de um rito de umbanda e não conhece os orixás que são cultuados na sua casa, porque divergem de vertente para vertente a quantidade de orixás que são cultuados, você não tem religiosidade, você não está ali de verdade. Como um evangélico que faz parte da igreja evangélica e não conhece o livro sagrado, nunca leu a Bíblia. Ele só sabe do que foi dito para ele, do que foi ensinado para ele, do que foi lido para ele. Ele nunca parou para ler e interpretar por conta própria. Ele tem religião, mas ele não é um religioso. Ele não tem a religiosidade como uma prática do dia a dia. Compreenderam a diferença? A religiosidade, então, na verdade, ela é este vínculo que nós criamos com a instituição religiosa. Então, fazer parte de uma religião não quer dizer que eu tenho religiosidade. Eu tenho religiosidade a partir do momento que o meu coração está entregue e está lá dentro. A partir do momento que eu faço parte dele de verdade, daquele rito religioso, me doando física, mental e espiritualmente. Agora, a espiritualidade, ela difere da religiosidade, por quê? A espiritualidade, ela difere da religiosidade, porque a espiritualidade, ela se caracteriza com uma dimensão que antecede a religião. Então, a religião é o ato. A religiosidade é eu estar presente de corpo e alma naquele ato. A espiritualidade é o meu contato com a centelha divina. É o meu contato com os orixás, é o meu contato com Deus, é o meu contato com as energias supremas, com as práticas religiosas. Então, espiritualidade nós entendemos como a individualização da religiosidade. Então, estar lá praticando a religiosidade não quer dizer que você tem espiritualidade. Você tem espiritualidade quando aquilo te toca como ser humano, te reforma, te modifica, te transforma e te tira daqui e te coloca aqui. Ou te tira daqui e te coloca aqui, né? Porque muitas vezes, quando a gente adentra uma religião, a gente está aqui e acha que tá mal. Mas a espiritualidade faz isso com a gente, joga a gente lá no fundo do poço e fala, agora você começa do zero, começa tudo de novo, limpo e pronto para o que der e vier. E é isso. E é sobre isso sempre. Porque eles sempre estão certos. Mas a gente pode entender também a espiritualidade de alguém que não acredita em nada. De alguém que não crê em Deus, que não frequenta nenhuma religião. Essa pessoa também tem espiritualidade. Porque em algum momento ela vai se religar com a centelha divina dela. Em algum momento ela vai se religar, se aproximar da natureza, né? Aonde estão as energias emanadas de Deus. Então, quando alguém diz, eu não acredito em nada, mas ela adora o mar, ela cuida da natureza, ela preserva, ela socorre os irmãos mais desfavorecidos, ela tem espiritualidade. Porque ela está trabalhando pelo bem maior, pela reforma íntima, pela transformação. Então, compreenderam a diferença da religiosidade para a espiritualidade? O termo religare, né, ele vem do latim. E ele se diz religare. Então, religar o ser humano a Deus. Então, é como se nós estivéssemos perdidos e a religião fosse a religação que nós necessitamos para encontrar Deus dentro da gente e fora da gente, nas outras pessoas, nas relações sociais, nas práticas sociais, né? Nas comunidades das quais a gente faz parte. Então, Deus, ele não vai estar presente só na religião. Esse religar, ele vai acontecer também
dentro da família, dentro dos esportes, dentro da escola. Essa conexão com a centelha divina, ela acontece o tempo todo dia, a todo momento, tá? Então, e qual é a necessidade de uma pessoa se religar ao divino, à sua essência divina, à sua centelha divina? É porque há necessidade sempre de nós nos voltarmos para dentro da gente, de encontrar este ponto primordial, essa nossa essência, o nosso ponto inicial, né? Eles chamam nas terapias de Om, a essência primordial. E nós fazemos ativação, inclusive, deste símbolo sagrado. Então, quando a gente começa essa busca, esse religar, esse caminho em direção a Deus através da religião, a gente vai exatamente atrás desta nossa essência primordial, esse nosso princípio, quem nós éramos antes de todas as nossas experiências espirituais e carnais. Porque é exatamente sobre isso, né? Nós fomos criados e através das nossas vivências, das nossas vidas e experiências no corpo físico e espiritual, nós vamos nos afastando desta essência divina. E a religião tem o trabalho de nos aproximar desta essência divina, tá? E como é que funciona a questão de religiões novas ou religiões mortas, tá? Se o ser humano, se o planeta precisa de uma religião nova, ela vai surgir sim, como surgiu a Umbanda, né? A Umbanda é uma religião nova. Por quê? Porque talvez as pessoas estivessem perdendo o sentido e precisavam de algo novo para acreditar. Então Deus faz esta reconexão e traz uma nova egrégora. A egrégora, ela é a soma das energias mentais, físicas e emocionais que provém de duas ou mais pessoas. Então, todo mundo que já foi à igreja católica, que já foi à igreja evangélica, já ouviu dizer, né? Onde 2 ou mais estiverem em meu nome, lá eu estarei. É exatamente isso. Isso é uma egrégora. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós ativamos a egrégora do Pai Nosso. Quando nós rezamos para Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso país, né? Nós ativamos uma egrégora. A egrégora da mãe, do amor, do acolhimento. E esta egrégora, ela é ativada através das religiões, tá? Então, com o surgimento de uma nova religião, esta egrégora, ela começa a receber essas energias mentais e físicas emanadas dos seus participantes. Então, entendem por que as religiões morrem? Porque as pessoas deixam de alimentar energeticamente esta egrégora.